Boa noite, Léo. Boa noite, Ju. Sempre vocês dois, né? Ricardo Bonzo. Ricardo, vai descansar, você tá trabalhando muito. Paula. E aí, Ju? Carlos Gamboa entrou. Será que eu aceno pra ele? Olha, ele tá esperto aqui, hein? Boa noite, Sila, Glauco, Fábio, Nath. Vamos esperar o Gamboa. E Fala, aí? Daniel. Tudo Tudo bom? bem, meu amigo? Bem, e Bom, você? cara. Me ouve bem? Tô ouvindo perfeitamente, cara. É. Você viu que eu não Intenção cresci, aqui né? de fazer uma live aí no Instagram, que eu uso, cara, a gente usa as plataformas, usa YouTube, mas o meu Insta é muito pessoal, né? Então eu olhava assim, putz, mas deu tudo certo. Deu, você aprendeu a fazer rapidinho. Eu vi que você até fez um teste aqui antes. O Apertei o pessoal tá botão chegando. errado. Nada, o pessoal tá chegando aqui. Chico, fala, Chico. Tem aqui Rodrigo Sete. Pô, tinha uma pessoa que falou Vitor Golo. Tudo bem, Vitor? Léo. Boa E aí, noite, Gamboa, tudo pessoal. bem? Você tá Tudo bem? bem, cara. Bem, Além, trabalhando além, bastante. além de ser um cara de startup, de tudo que você fala, eu sempre brinco que você é um cara que fala difícil, fala bonito de startup. Você, nessa quarentena, tem feito muita comida legal, porque você também é um chefe, pelo que eu vejo. Cara, não tem muita opção, né? Porque a gente está dentro de casa, eu tenho três filhas e eu tô ficando. Minha esposa tá frequentando o escritório, então Tá? chega no almoço eu tenho que dar o que comer. No jantar, ontem eu fiz aqui um churrasquinho, então a gente improvisa, mas Pena que não pode virei chamar, né? dono de casa também, né? Além de trabalhar, né? Eu tô esperando a hora que você vai me chamar para aqueles eventos que você faz, sabe? De comida. Temos que voltar, né? Voltar a ter eventos aí. E aí, Gamboa, deixa eu me ajeitar aqui. Neca, tudo bem, Neca? Cara, eu queria primeiro te apresentar, primeiro te agradecer. Você é um cara que eu respeito, gosto, aprendi um monte de coisa, aprendo. Nós temos negócios a fazer e fazendo, e sei que eu tenho sempre muito que aprender e ter com você. Mas eu queria te apresentar aqui, Carlos, Mutuamente, Daniel. obrigado. Carlos Gamboa, sócio, mais conhecido pelos amigos como Guto. Hoje um amigo Verdade. teu falou assim, cara, vai ter live com o Guto. Eu falei, Guto, vai. Aí eu lembrei que ia ter. Sócio fundador da Fisher Venture Builder, focada em fintechs. Engenheiro. Eu acho que tá errado esse fintech aqui, não tá? Tá certo? Tá certo. A gente tem quatro fintechs, né? A gente é uma construtora de empresas, né? De startups. Quatro fintechs e uma de conteúdo, né? Uma que é um canal, na verdade. Depois a gente fala um pouquinho mais Tá disso aí. bom, tá bom. Engenheiro do ITA e com MBA em Harton, possui grande experiência como investidor anjo, empreendedor e mentor de startups. Cara, primeiro fala pra gente aqui um pouquinho, o pessoal tá chegando. Mas fala aqui para a gente um pouquinho sobre a Fisher. O que a Fisher faz, onde a Legal. Fisher auxilia as empresas. Conta aqui um pouquinho para a gente. Bacana, cara. A Fischer nasceu em 2017 da junção de quatro sócios, tá? Então, nós, naquela época, olhávamos assim para esse mercado, todos já vindo de mercado financeiro, mas já com algum pezinho em tecnologia, né? Eu tinha montado um marketplace focado em gastronomia, e era investidor anjo em algumas startups. Então, eu já estava com isso, já tinha apanhado bastante do mundo online para criar uma casca nesse negócio. Estava nessa jornada desde 2014, né? E antes fui banco, consultoria, etc. E a gente viu que tinha uma oportunidade ali de criar startups de um ponto de vista de pessoas que entendem como é que funcionam as companhias por dentro, né? Quais são as dores e tem o olhar também de o que a tecnologia pode resolver. Então, com isso, a gente, cara, montou esse projeto, trouxemos quatro sócios investidores, e hoje são 25, né, sócios investidores,
que apostaram na nossa capacidade de construir esse portfólio. E de lá para cá, a Fischer foi crescendo e hoje ela tem 3 áreas, tá, de atuação. Uma é a construção de startups, a gente tem uma startup de crédito, uma ligada ao imobiliário, uma, cara, que faz um negócio que muita gente nunca pensou, assim, mas é resolver problemas de cadastro e conexão entre empresas, né? Por isso que eu falo que o B2B você tem que entender onde é que a dor pega, né? E a outra é inteligência artificial para leitura de documentos não estruturados. Aí a gente criou 2 outras verticais aqui. Uma é uma área focada em geração de conteúdo, comunicação com o mercado, tá? Então trazendo um pouco desse conhecimento para todos. A gente está fazendo o rebranding disso, mas hoje, né, se você quiser, no Instagram mesmo, a gente tem uma rede muito bacana que traz notícias, traz muito desse mundo, que é @Fischer, Fischer _ né, aquele tracinho embaixo, VB. Tá? Então sigam lá nas redes sociais, é bem bacana, eu tenho recebido muitos elogios pela nossa comunicação. E tem um terceiro pilarzinho aqui, que é uma área mais consultiva, onde a gente ajuda empresas a se conectar com startups e startups a se conectarem com empresas. Então, a gente tem coisas para os 2 lados ali. Não é uma... E assim, qual a diferença da Fischer? Qual a diferença de uma Venture Builder? Eu sei, mas tem gente aqui que pode ser que não saiba. Boa noite, Alberto. A diferença de uma Venture Builder e de uma aceleradora? Legal, boa pergunta. A gente sempre recebe um monte de perguntas, né, em relação ao que é uma Venture Builder e a gente muitas vezes questionado exatamente no extremo de ou ser um fundo, né, acha, pô, você é um fundo. Não, a gente não é um fundo. Você então é uma incubadora. Não, também a gente não é uma incubadora. A diferença é a seguinte, cara, uma aceleradora, imagina que é um negócio mais próximo de ser uma universidade. Então, a universidade é uma pós-graduação. Você vai lá, você vai fazer um curso, então tem uma série de capacidades que você recebe ali, às vezes tem dinheiro envolvido ou não, tá? Não é necessário. E quando você se forma, então normalmente tem um prazo, e você se forma, né, naquela turma. E depois faz parte da rede de ex-alunos, né, da rede de alumni. Isso tem também, dependendo da aceleradora, alguma relevância. A gente não, a gente entra desde o começo da empresa como sócio e a gente vive como sócio. Então, a gente constrói os projetos junto com os nossos parceiros. E ao longo do tempo, né, a gente montou muita coisa do zero mesmo. Então, a Lisa, né, a Beaver foram montadas do zero com empreendedores que trabalharam com a gente na montagem, mas tiveram alguns casos onde a gente entrou num projeto que já existia, né, e transformou a capacidade dele de ser realmente um negócio, cara, digital, uma startup de verdade, nisso. Né? Então, é o caso da ATA, onde os nossos sócios são os donos da Remax. Né? E a ATA hoje tem uma vida completamente própria. Então é isso, a nossa posição é uma posição de sócio e não uma posição de consultor ou professor, né? Professor, ou o que for. De ensinar. E, Gamboa, me fala uma coisa. Eu acabei te conhecendo, acho que ano passado, ano retrasado. A gente começou a estruturar um negócio que eu já tinha tocado e que a gente está ajustando esse trabalho realmente de uma Venture Builder. Então, assim, eu acabei aprendendo muito contigo, conhecendo demais todas as nossas empresas com e-carros, e a gente acabou fazendo muito isso, e tem muita coisa aí pela frente. Você traz um conhecimento do mercado fantástico, né? Então, você já rodou muito nisso aí. E eu ia te perguntar exatamente isso. Eu venho de um mercado, assim, eu já criei talvez mais de 40, 50 empresas, quebrei umas 10, mas eu sempre fui criador de empresa. Tá o Jaime aqui de Paula. Oi, Jaime. Que eu venho desse mundo, cara, de empresário. Eu sei fazer empresa. E aí tive que, desde 2 anos atrás, a começar a aprender esse mundo. Qual a diferença para você de ser empresário e de ser um cara de startup? Qual a diferença? Porque assim, montar empresa era uma coisa que eu sempre fiz.
A cara da startup eu aprendi com você, tenho aprendido ainda. O Roberto Dagnoni, que foi que nos apresentou. Entende, também grande mestre, entende bastante do assunto. Ele fez assim para mim outro dia. Cara, você conhece... nós temos uma startup juntas, eu e o Roberto, a Concash. E aí ele falou para mim, cara, você não está acostumado com gente de startup. Startup não é o teu ritmo. É um ritmo diferente, é uma outra coisa diferente. Explica um pouco desse universo aqui para todo mundo. Não é o teu ritmo, foi ótimo, né, cara? Porque, de repente, você é mais acelerado do que o pessoal de startup, né? Mas vamos lá, né? Vamos pegar primeiro as semelhanças, né? Você, cara, você vai montar uma empresa, né? Você vai empreender, tá? Que acho que é o cerne disso. Você tem que ser meio doido. Não é uma profissão, cara. É uma vocação. Você tem que ter um apetite para o risco, né? Você tem que, cara, saber que pode dar errado, porque vai passar a noite sem dormir. Você sabe disso, eu sei. Né? Então, cara, se você for um cara muito preocupado, tiver toque, né, etc., toque até pode ter, né? Mas, cara, se você não gerir bem o risco, é melhor não fazer, porque a tua vida vai virar um inferno, né? E fica mesmo um inferno. E a gente teve casos, tá? Até de um co-founder de uma das nossas startups, chegou a um ponto em que o cara... o cara é maravilhoso, levantou a startup do zero, mas chegou um momento que ele não conseguia, cara, lidar com isso, né? Então vamos lá, empreender é um negócio que você tem que decidir e não dá para ser leve, né? Você tem que ir para frente. Então montar uma startup e montar uma empresa tem muita semelhança desse olhar do dono, né, de você estar fazendo o negócio, montando o negócio. Bom, aí vamos lá, o que é um pouco diferente? Tem mais a ver com o mundo digital, tá? A velocidade e você efetivamente, cara, usar um outro tipo, né, de caixa de ferramentas, tá? Então, enquanto, cara, tanto nas grandes corporações ou quando você montava empresa, aqui é live mesmo, né? Tem cachorro, Sim, já escutei ele. Enquanto você chegava e planejava, né, o que você ia fazer, e você foca, né, quando você monta uma empresa tradicional, você está muito focado ali vou falar em inglês, tá? Se me permitir, no bottom line, né, no que sobra. Você fica à vontade, que você pode falar o que você quiser. Gerar lucro, né, rápido, isso faz parte da tua sobrevivência, e normalmente você também vai pegar e reinvestir esse lucro, né? Então, você normalmente vai usar o teu dinheiro para ele trabalhar e levar para frente. Quando você pensa em startup, você pega isso e bota duas coisas em cima, né? Você tem que buscar resolver um problema, né, que seja diferencial, que seja, cara, muito grande. Porque o trabalho que dá resolver um problema pequeno ou grande é o mesmo, né? E usando, né, tecnologia, tá? E aí vem duas coisas em cima, tá? Com uma velocidade de crescimento que seja também muito rápida, tá? E dado que você está trabalhando num negócio digital, tá? E no mundo digital, a grande vantagem, a grande beleza é você conseguir lançar um teste e medir muito rápido, você usar os dados, tá? Você usar o testar rápido, testar barato, tá? E aprender com isso. Que no mundo offline, cara, dá para fazer, mas não é nem sempre, entendeu? Então, quando você pensa em fazer uma startup, cara, você tem que... E aí, de novo, né, sem querer aqui ser professor, mas tem um tal de um negócio chamado mindset ágil, ou na verdade um mindset de crescimento, né, de growth, que resume essas coisas, né? Como é que você cria um produto no mundo digital? Então, muita coisa o que é diferente, assim, bastante diferente. Num mundo onde você traz o teu conhecimento e aplica, tá? Então, você conhece, você sabe o que vai dar certo e bota lá, prepara tudo e monta um produto, tá? Se você chegar lá na frente e ninguém quiser aquele produto, cara, você construiu aquele negócio todo e errou no final.
A beleza é você, ou o mindset de startup é você inverter um pouco isso e pensar, cara, se eu quero chegar lá na ponta, né, o que que eu tenho que ir testando e validando ao longo do caminho? E como é que eu chego lá fazendo pequenos passos? Então você lança um produto, testa aquele negócio, putz, isso aqui deu, as pessoas querem comprar isso, deu tração, né? E aí você vai construindo em cima. Então são ciclos menores, mas que te levam a uma construção mais eficiente, tá? Então, no fim do dia, cara, assim, é um pouco ter essa cabeça de estar mais aberto ao erro, tá? De estar sempre preparado para testar e validar os teus assumptions, não entrar com um pressuposto, não entrar com assumption, tá? Não achar que você sabe. Eu já quebrei muito a cabeça com isso, cara, né? No meu marketplace, deu tudo errado. Então, também já quebrei a empresa. E é muito dessa coisa. E as pessoas que têm uma cabeça, tipo, que nem a minha, de engenheiro, né? Você vai tentando resolver o problema. Mas, cara, não é assim que se resolve nesse mundo, né? Nesse mundo você testa, ouve, pega, mede, né, e faz. No fim do dia, cara, para quem tem mais tempo de estrada, né, em companhias normais, é um grande PDCA. Lembra do PDCA? Sim, sim. Né? É isso, cara. Né? Então é isso rodado, né, muito rápido. Né? Rápido. E, cara, assim, uma das coisas que eu aprendi tendo startup, e hoje a gente tem 8 no grupo, e cada dia eu penso numa, e eu tenho segurado, você pediu para eu segurar, eu estava abrindo muita startup, você estava meio com medo, e aí, ó o Levi, nosso amigo Levi aqui, que te chama de Guto. Fala, Levi. E uma das coisas que eu aprendi é a história do pivotar. Eu acho que não teve nenhuma startup que eu montei que eu não pivotei. É impressionante esse modelo de pivotar. Agora, qual é o prazo de pivotar? Eu pivoto uma, pivoto duas, e de fechar essa merda. De você falar assim, cara, não vai para frente. Excelente pergunta, cara. Essa aí você matou. Eu acho que tocou num ponto ali que é crucial. Né? Pivotar não é você chegar e mudar completamente o que você está fazendo e dizer, não, agora eu pivotei e eu fazia bolo, né? Agora eu estou vendendo hambúrguer. Né? Pivotar, cara, é um negócio que tem que ser pensado com coerência. Você pivota quando, tá? Você está fazendo essas medições que eu te falei e, de repente, cara, você estava caminhando, tá, vamos pegar aqui um exemplo. Né? Você estava caminhando para resolver dívida de carro, tá? Mas aí você chega no meio do caminho, né, e você vê, cara, na verdade, o que o pessoal está querendo é fazer financiamento, né? Fazer um novo financiamento. Então, você, no processo que você tem de medir, né? Então, você estava naquela jornada e, de repente, você olha assim, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Cara, tá dando muito certo, as pessoas estão pedindo esse negócio aqui do lado. Né? E aí você dá atenção para aquilo e começa a experimentar naquela linha, entendeu? Eventualmente, cara, aquilo ali tem muito mais apetite, as pessoas querem mais aquela solução, né, do que aquilo que você achava que elas queriam. Tá? Então, isso é o pivotar. O que não é pivotar? Pô, você está lá batendo cabeça, né? Ninguém quer o que você está fazendo. E aí, de repente, você chega e fala, pô, agora eu vou fazer um negócio totalmente diferente. Você estava fazendo financiamento de carro e falou, cara, agora eu vou vou tratar com documentos, cara. E você não está pivotando, você está abrindo um outro negócio, sabe? Você está montando uma outra coisa, mas não é pivotar. Então, isso aí virou meio quase um meme, né? Que o pessoal, quando eu falhava, pivotei. Né? Então, a gente vê muito no mundo de startup, aí com a cabeça também de investidor, essa coisa. E sabe um negócio que é interessante, assim, ainda nesse tema ligado a startup e investimento? Quando
você tem um negócio, né, que ele não tem, ele não está dando certo, você gastou um dinheirão. Muita gente levanta dinheiro, né, na startup, gasta uma grana, mas não chega num ponto, né, se ele fez essa jornada muito longa, você não conseguiu nada ali que as pessoas queiram e que te dê uma margem positiva de contribuição, que isso é importante, né? Tem gente que acredita que é crescer a qualquer custo, eu sou de uma outra linha, cara, eu acho que você tem que crescer com rentabilidade. Esse é um ponto, cara, muito difícil, né, na vida de uma startup. É o cara que queimou o dinheiro, não se antecipou. E aí chega ali, está quase acabando o dinheiro, o cara olha, não, mas por aqui eu vou fazer um negócio diferente, né? E aí vai falar com os investidores, olha, agora eu vou fazer esse negócio, me deem mais dinheiro. E aí, como investidor, cara, é muito difícil de você entrar nessa, pelo menos, né, com experiência. E, cara, você que... Eu imagino se comigo, eu toda semana alguém me apresenta uma nova startup. Para Uhum. você, eu imagino que você deve ter uma meia dúzia todo dia de alguém apresentando. É. Qual hoje, de tantas que apresentam, de tantas que vêm, tantas, cada hora, a pessoa tem uma ideia, ela mal tem, eu brinco, ela não tem nada, ela tem um PowerPoint do ruim, e ela vem falando que ela tem uma grande ideia. Uma vez eu fui ver Pede um acordo de confidencialidade, né? pede um acordo de confidencialidade achando que você vai roubar a ideia do cara. Isso que eu ia te falar. Teve uma vez que eu fui atender um cara e falou, eu só falo para você minha ideia. E ele achou que ele tinha a maior ideia do mundo. Ele achou que ele já era milionário. Eu lembro que ele falou a empresa nunca faturou nada. Ele falou que valia 80 milhões. Eu Pô, boa fiquei... essa. eu acho que você estava comigo numa parte dessa reunião. Mas enfim, não vamos aqui... Você não vai lembrar. Pode ser, Você eu vi estava um comigo. outro. Enfim, o cara sempre vem com ideia. Qual hoje, com esse monte de startup, de ideia, como peneirar isso bem? Como que É. você, Gamboa, olha, fala assim, cara, esse eu posso investir, isso é bom. Qual a diferença de uma boa ideia, de um bom projeto, ou até de ter um bom startupeiro, como a gente diz, por trás disso? Qual é a tua visão em Pô, relação a isso? você já bateu em três coisas que eu já não investiria, né? Então vamos lá, por partes, né? A ideia vale zero. Tá? Então essa é uma premissa que eu acho que a gente tem Mas, que usar. e nem todo mundo entende, né, Gamboa? E fica chateado, Não, né? não, ficam chateados. Olha, você fala isso com jeito, né? Estou aqui falando contigo Sim. e sem ter do outro lado, óbvio que você vai tratar isso com jeito, mas essa é a verdade, né? A ideia vale zero. Porque cara, se você não conseguir executar aquela ideia, você não chega do outro lado, tá? Então, legal, cara. Ideia, se você pegar e der uma boa procurada, você vai achar ideia pra caramba, né? No Google mesmo. Assim como, cara, uma outra premissa que eu uso é o seguinte: sempre que você está fazendo um negócio, você acha que ninguém está fazendo. Tá, eu comecei uma startup que foi assim, que é a Sportistics, né? Inteligência artificial aplicada no esporte, cara. E a gente olhava assim e falava, cara, ninguém está fazendo isso, ninguém está fazendo isso. Aí De depois que você repente, está dentro, você vai pesquisando mais, sempre tem um chinês que está fazendo isso melhor, muito. né? Então, sempre é bom pensar que vai ter um chinês que vai estar fazendo isso. Tá? Vai estar fazendo o que você pensou. Então, a ideia, cara, vale muito pouco. Bom, aí a partir daí, cara, eu acho que o peso, principalmente no início de uma startup, tem muito a ver com aquele time. Né? Quem são esses caras que estão querendo montar? Como é que eles estão conectados? Eles entendem do negócio, eles têm essa cabeça mesmo de ágil, né? Ou eles são pessoas cabeça dura, né? O cara que faz startup, ele não pode ser cabeça dura, porque senão ele não vai Verdade. aceitar o erro, né? E vai chegar num ponto, cara, que não vai dar certo, E vai né? perder dinheiro à beça, né? Vai perder. Então, assim, nesse mundo, cara, olhando aqui agora, botando a cabeça do investidor, né? É legal pra caramba. Você vê pitch de startup, cara, você olha e fala, putz, animal, né? Um negócio, cara, fantástico, né? Então, para quem é otimista, e a gente né? Você também é, cara, você assiste um pitch e fala,
putz, você fica empolgado, né? Então, é da natureza do empreendedor ser um cara empolgado, senão ele não empreenderia, né? Mas aí você tem que botar a cabeça fria, né? Que é, cara, olhar a capacidade do time, tá? Olhar referências. Então, se for uma captação, né, a rede de investidores, né? Então, eu, como não sou um grande investidor, tá? Essa é uma coisa que eu uso. Né? Nunca entrar sozinho, você nunca ser o cara que está liderando. Tá? Ou você está fundando, ou você é um grande investidor, e mesmo assim, os investidores profissionais, eles sempre se falam, tá? Então, se é um mercado colaborativo, porque é melhor você diversificar o risco do que você ser o dono só de um negócio que, cara, que não vai dar certo. Então, todo mundo se fala. Então, a qualidade dos investidores também é um negócio que é importante, principalmente nesse estágio inicial. Porque, cara, a jornada vai ser dura. Então, esse cara, se ele não tiver nenhum apoio, né, vai ser muito mais duro ainda. Tá? E aí tem outras coisas que você olha, mas está muito focado no estágio inicial, focado no time. Tá? Óbvio que a ideia tem que, vamos lá, tem que ser um negócio que vá buscar, que tem um valor de mercado de bilhão. Né? Porque, como eu falei, né, você vai atrás do bilhão para capturar alguma coisa menor. Né? Ou você pode chegar lá. Né? Se for alguns poucos milhões, não vale a pena, não é uma startup. Pode ser um bom negócio até. Tá? Então, vamos entender aqui, cara, que eu não estou dizendo que o negócio, se não for uma startup, ele é ruim. Né? Isso é outra coisa que as pessoas também têm que entender. Você pode ter um bom negócio, seja gerador de caixa, seja super... Cara, retorne. Né? Um dos meus melhores investimentos, cara, que retornou mais de 8 vezes, era uma empresa de serviço temporário em Portugal. E era muito simples o que eles faziam. Né? Eles contratavam, diariamente tinha um capataz que contratava caras para tirarem rebarba de para-choque de automóvel da Volkswagen, cara. E aí por que isso ocorre? Né? Cara, porque um molde de para-choque é um negócio super caro, em vez do cara fazer um outro molde, tem lá um fulano tirando a rebarba. Tirando a rebarba. Foi comprado por uns poloneses e deu super certo. Então, ou seja, não quer dizer, né, não precisa ser startup para dar certo, mas dicas aí, se pessoal que esteja olhando, né, para investir em startup, até pegando, pedindo licença aqui, Daniel, mas pegando um pouco esse tema, né, a Bolsa, cara, juros está lá para baixo. Né? A Bolsa está aí subindo, né, já está recuperando. A gente pode discordar, né, se o mercado suporta isso ou não, mas eventualmente, cara, isso aí vai andar, né, e vai ter um cenário onde é que você vai botar teu dinheiro? Né? E hoje, cara, você investir em startups é um investimento, deveria ser parte do teu portfólio. Mas aí, beleza, você pensou nisso e tal. Cara, não faça sozinho, busque se informar, invista sempre com alguém, tá? Mesmo que seja, cara, pega 2 amigos, né? E vão olhar vocês em conjunto, né? E eventualmente, cara, se essa não é a tua praia, começa investindo por um fundo para ganhar tração aqui, ganhar rodagem, né? Porque, cara, é muito diferente, é muito risco, né? Então, não adianta achar que você vai descobrir o Facebook e vai ser o cara. É que nem qualquer mercado, né? Estava falando com um amigo meu que é gestor de recursos, ele listou tudo que ele tem para poder gerir o fundo macro. Né? Então, tem, cara, 10 consultorias, acessa não sei quantos reportes. Para fazer isso profissionalmente, você tem que estar dentro do jogo. Né? Não adianta achar que você vai fazer isso como hobby e vai ter um retorno diferenciado. Sem dúvida. O grande sonho de todo mundo é criar o seu unicórnio, né? Isso virou hoje em dia está meio em baixa, né? Mas Agora tem outro nome, né? Diz que até 100 milhões é camelo, sem cabeça, zebra, camelo, tem camelo também. Tem camelo. Mas assim, eu acho, Gamboa, eu vejo principalmente jovens, né? Jovens que foram bem preparados, muito bem, que estudaram em grandes universidades, que eu tenho certeza que vai dar certo. Que eu tenho certeza
que ele, em algum lugar, ele vai dar certo, porque ele é preparado Uhum. emocionalmente, ele tem um background bacana e ele tem uma rede de relacionamento muito legal. É... Tô rindo aqui do Tom. Do Fala, Tom. olhar, do olhar do investidor, tentar ler Porque eu aqui tô mais também. bonito, é porque ontem nós fizemos uma live, e tá falando que eu tô mais bonito. Então, Ah, cara, esse cara que você falou, né, esse jovem, ele é muito bem preparado, pode ser que ele realmente seja muito bem sucedido. Agora, nas tentativas dele, né, se você pensar com a cabeça do investidor, quem garante que você vai pegar também a tentativa certa da jornada dele, entendeu? nada, Então, sem mas é o dúvida. cara para estar próximo mesmo, porque eventualmente vai dar certo. É. E aí eu vejo também, Gamboa, você viu que é tudo diferente das nossas perguntas. Eu falei para você, a gente ia ter um guia e Bora. depois eu vou mudando aqui. Mas assim, eu vejo também jovens menos preparados, muito menos preparado, muito menos. Ô Tom, vai cagar. Amanhã você estará mais lindo, forte, alto e lindo. Alto eu não vou estar. É, muito menos preparado e ele não dá conta do não sucesso. Ele não dá conta É desse verdade. não sucesso de pivotar até onde ele aguenta. Eu conheço muita gente que me procura, Gamboa, e fala assim, cara, eu vou sair da empresa e eu vou montar minha startup. E aí eu vejo que, assim, será que essa pessoa de fato... E aí eu digo, de verdade, emocionalmente, também é uma coisa que faz diferença, não? Faz toda a diferença, é o que eu falei no começo, né? A gente brinca que tem a analogia aí da piscina quentinha, né? Que o cara, vou empreender, né? Os amigos que estão empreendendo falam, pô, vem que a piscina tá quentinha. O cara pula na piscina, ui, que frio. Frio. Cara, a piscina é fria, é gelada, né? É um negócio, cara, que você se questiona, né? Então é como um empreendedor, você se questiona diariamente, em certos períodos, diariamente mesmo, né? Se você está fazendo a coisa certa, tá? Então você tem que ter, cara, vamos lá, uma convicção de que você vai achar o caminho, né? E tem que ter muita humildade também. Esse é outro fator, cara. Por isso que eu falei, pô, cabeça dura não serve, Não né? serve. Você tem que ter humildade, cara. É o que eu acho, né? Porque você vai errar. Um dia você está bem. A startup é um negócio de risco, tá? Então, mesmo que você tenha passado fase um, fase 2, né? A gente viu, eu brinquei o negócio de unicórnios, né? Pô, quantas startups estavam por cima da carne seca até o final do ano passado e, de Sabe? repente, os caras estão quebrados, né? Porque estavam numa jornada, o negócio se sustenta, pegaram uma crise inesperada, está quebrado. Então, assim, humildade faz parte do processo e agilidade em reconhecer isso e querer aprender, né? Querer medir, aprender, mudar seu caminho. Então, um dos maiores inimigos da startup, do empreendedor, chama-se orgulho, né? Porque o Boa. cara que é orgulhoso, ele... O Levi aqui está falando, na Diga. verdade, pula na piscina sem olhar e acredita que tem água. É isso aí, cara. E aí Mas você machuca sabe feio, também né? que você é investidor em startups, você conhece essa vida também. Mas é isso, cara. Então, putz, não é porque você está infeliz no teu emprego que empreender vai ser certo para você, Certo, né? sem dúvida. E tem um negócio, Daniel, até pegando aqui, putz, um outro lado. Eu sei que isso está planejado em algum ponto aí, mas acho que é legal a gente falar. Tem esse mindset, né, esse jeito de pensar que o cara da startup usa para sobreviver, né, as pessoas que estão nos seus empregos ou, cara, no meio de uma crise, tem muito a aprender e ganhar com isso também, né? Então, você não precisa Sem dúvida. estar na startup para aplicar isso, né? Então, uma coisa que, assim, olhando aí até para quem está na audiência e tal, putz, quem tiver curiosidade, tá? E esse é o outro fator também do cara que vai para a startup, você tem que ser curioso, porque Com senão você não tudo. aprende, né, com tudo, mas buscar
entender ou buscar, cara, pegar um conhecimento. Hoje é tão fácil, né? Você pegar conhecimento online, fazer um curso sobre desenvolvimento de produto digital. Tá? E produto digital que eu digo não é e-book, né? Desenvolvimento de produtos Sim. usando essa metodologia. Porque ali, cara, tem muito aprendizado, né, de como testar, como ouvir teu cliente, como aplicar isso depois no desenvolvimento, como errar barato, né, que é essa coisa, putz, eu faço um teste aqui e eu investi um pouquinho, né, e não invisto até montar um produto pronto, né, e depois para ver que não era aquilo, que deu errado, né. Então, assim, acho que gestão para crise, e hoje vivendo no mundo digital, esse é uma das coisas que eu vejo, e olhando para executivos, né, então muito C-level por aí, cara, dá uma pesquisada, né, é aquilo que vai garantir também, aí falando para o pessoal que está na corporação, que você que está ali nos seus 40, 30 e muitos, não vai ser trocado por um cara de 30 e poucos, né, que tenha essa bagagem, quando na verdade, putz, você tem muito mais a acrescentar, mais experiência, cara, tenta adicionar essa casquinha aí, que eu acho que vale a pena, né? E a outra coisa é usar a startup, né? Então, a gente na Fischer, né, nessa nossa área de conteúdo, a gente, cara, como a gente lida com empresas, né, lida com startups e lida com o público, uma coisa que a gente viu também muito claramente, cara, que as grandes empresas, duas coisas. Cara, existem muitas empresas grandes que ainda estão entendendo como é que elas vão interagir com esse mundo, já tentaram, né, já testaram, e veem que é um pouco diferente. Então, cara, não dá para você fazer uma licitação para startups e pedir para todo mundo equalizar a proposta, cara. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Então, você também tem que entender como é que você vai buscar esses caras, atrair eles e fazer um contrato que seja bom para você do outro lado, né? Assim como a startup também não entende como é que a empresa funciona, os ciclos, a dinâmica corporativa. Então, tem oportunidade aqui para os dois lados, tá? Mas a gente viu que nesse meio, cara, tem as pequenas e médias empresas, né, as PMEs, o marisco ali entre a pedra, né, e o mar, cara, apanha dos dois lados. Mas é um elemento essencial na vida das grandes empresas também. Então, imagina uma Ambev, a rede de fornecedores dele e a rede de clientes, né, é o que sustenta a existência dele. Então, aquela rede de bares, por exemplo, cara, aquilo é tudo PME, muita gente com a contabilidade male-male ali, né? E aí, para esses caras, a gente criou uma plataforma que é da Fischer, né, indo lá no nosso site, que é fischervb.com, tem lá que é Help PME. Então, Help Me, ou Help PME, em que a gente fez o seguinte, cara, a gente trouxe, nesse mundo agora de crise, você tem um monte de novas medidas sendo lançadas, novos pacotes, recursos. Então, botar essa informação toda condensada é um trabalho que o cara que está na luta do dia a dia é difícil dele fazer. Então, a gente condensou essa informação. E mais que isso aí, que eu acho que é a parte interessante de como é que a startup entra na tua vida, né? A gente pegou e foi listando por categoria. Então, se você tem uma questão financeira tributária, cara, vai lá, tem uma área de finanças. Legal. Que tem, se você precisa de crédito, olha, tem essas três aqui. Se você quer reduzir custo, tem essa outra aqui. Né? Então, de fato, te dá ali, olha, tem essa sugestão de empresas, né, de startups que você pode trazer e ajudar a agilizar a tua vida, né? Então, é isso que eu acho que fica aí a dica. E eu acho que tem uma oportunidade grande de usar essa força das startups para te ajudar nesse momento, né? E dentro desse tema, eu ia fazer uma outra pergunta, mas você falou algo que é importante. Hoje eu vejo grandes corporações, Porto Seguro, que tem Oxigênio, a Tegma, que o Genaro foi CEO, que é meu sócio. Essas empresas montaram polos de startup. O que você acha que isso traz de importância no mundo? Isso acaba deixando menos ágil e sendo pequenos empreendedores? Ou você incentiva isso, Gamboa?
Não, isso é, cara, Porto Seguro já está nessa estrada há algum tempo, montou um programa com muitas fases, incentiva a diretoria, né? Na verdade, tem metas para a diretoria Sim, de interagir com as startups que passam no oxigênio, e tem outros programas também de startups lá. Então, é um exemplo de quem já está na estrada há mais tempo, né? Cara, isso é fantástico, né? É criar a estrutura dentro da empresa para possibilitar que ela vá e consiga pescar, consiga interagir e se reciclar, né? legal. E a gente tem, cara, a gente faz também programas de inovação para empresas. Então, tem uma empresa, setor químico, por exemplo, que a gente tem um programa em andamento, e a gente gosta de. Aí cada um tem uma linha. É interessante se fazer um programa geral, mas a gente gosta de atuar em temas específicos, tá? Então, chamam de inovação aberta, que é você usar, né, dos outros, usar de startups ou outros que tenham capacidade, para ajudar a resolver um problema teu interno. Normalmente não é um problema ligado à tua área core, né, à tua área-chave do Sim, business. Mas imagina que, putz, uma área financeira dessa empresa química, eles têm um problema de relacionamento com a ponta, né, de fazer chegar é, crédito e fazer com que o consumidor na ponta, ou a rede dele na ponta, seja capacitada até mesmo a descontar um recebível dele. Porque se a contabilidade desse cara não tiver em dia, por exemplo, né, ele não consegue ter o cadastro em dia. Então sim. a gente vai, cara, e ajuda a empresa a fazer esse filtro, tá, de buscar a startup que resolve o problema dela. Foi dele. Tá? E aí a gente tem um jeito nosso de olhar, cara. Eu não me interessa achar a melhor startup que vai resolver. Cara, isso é um problema da área de finanças. Sabe, o problema do problema, o negócio é resolver. Tá? Se Claro. aquela não é a suprassumo e tal, a gente sabe que aquela funciona e missão cumprida, né? Então, esses programas eles são ótimos se você conseguir trazer para dentro da empresa um pouco desse mindset. Então, você tem que mudar e ir mudando a cabeça da tua Legal. empresa, né? Super válido. O que não dá certo, cara? Chegar e fazer um hackathon, né? Aí depois Eu ia perguntar fazer uma isso. conferência. Então, assim, um hackathon ou um programa de aceleração de forma isolada tem pouco valor, porque Valor. são na verdade, cara, iniciativas efêmeras, né? E a gente viu muito no passado aí coisas que são marketing, né? Então o cara tinha uma meta, precisava fazer, e a meta dele é quantas empresas foram inscritas no programa de aceleração, tá? Aí o que o cara faz? Ele, pô, torra aí uma grana em marketing no Google, contrata ali uns 3 olheiros, tem um monte de inscrição, cumpriu a meta. Experimenta. Mas, pô, transformou a corporação? Não transformou, né? Então, cara, tem que tomar cuidado com isso. Então, o que eu acho, cara? O hackathon ele pode ser parte de uma estratégia maior, mas ele Sim. sozinho não faz. E o hackathon, assim como origem de startup, também é um negócio que, cara, não é por aí que acontece. As Né? pessoas acham assim que, pô, Que é as pessoas, bonitinho. é legal, né? Aquela competição, putz, é super exciting, etc. É, já participei como mentor em alguns, cara, que acontece. É legal, tá? É bacana, incentiva ali o pessoal a pensar. Às vezes surgem grupos ali que vão fazer projetos para frente, mas a Techstars, por exemplo, que é uma aceleradora que faz isso globalmente, eles têm um índice lá que é 99% das ideias que são construídas, né, nos fins de semana que buscam montar as empresas ali, cara, não dão em nada. Entendeu? Então assim, é um índice altíssimo, que é Sim. óbvio, né? Cara, é Sim. legal, você montou um business plan, você fez ali um negócio super bonitinho, tá com a lógica legal, só que é o que a gente falou no começo, né? Tem muito mais que isso para gerar uma startup. Então, cara, startups surgem de outros lugares. De Claro, também. hackathon é mais difícil. Cara, uma pergunta que a gente tem que fazer, independente. Eu tenho evitado nas lives falar de pós-pandemia, pandemia, mas tem uma pergunta que de fato
é curiosa para mim também, não estava no nosso menu que a gente trouxe, mas é uma verdade. Todo mundo estava voando, um monte de startup pegando dinheiro com fundo e, de repente, veio a crise. Veio a crise, nós estamos há 3 meses, né, disso daqui, talvez para acabar, não completo, a gente vai acabando aos poucos, mas qual foi o stop de muitos investidores no momento inicial da crise? Pera, deixa eu ver, e agora? Porque eu acho que tem 2 fases essa crise. Março foi aquele susto, cara, vamos reduzir, eu reduzi tudo, todo mundo reduziu, cara, vamos parar. Mas eu tinha startups que você sabe que a gente estava recebendo investimento, que a gente estava fazendo parceria. Isso continuou, nós não perdemos nada, mas o mês de abril, acho que foi o mês de abril mais aterrorizador, talvez, que a gente viveu, porque a gente não sabia para onde a gente ia. Como que você viu isso dos investidores, de pessoas também, assim, muitas startups que eu conhecia, que o cara não tinha grana, ele teve que parar, porque ele já não tinha mais como fornecer. Aquela startup que estava no equilíbrio, ela caiu, porque ela não tinha grana, ela não tinha pego dinheiro de fundo. Claro que a gente tem 2 mundos, né, Gamboa? Aquela que tem dinheiro de fundo, dinheiro de parceria, dinheiro dos sócios, mas a maioria não tem isso. Como que você enxergou, na verdade, o início dessa pandemia e agora vai prestes ao final, ou vamos dizer 70% aí a gente já passou por tudo isso? Cara, eu vou te dar 2 visões, tá? Uma visão de dentro de casa e uma visão de mercado, tá? Então, dentro de casa, quando chegou ali primeira semana de março, né, indo para a segunda semana, a gente se olhou dentro da ficha e falou, cara, eu acho que vai dar ruim, né? Ou pelo menos a gente não sabe o que vai dar. Então, dado que a gente não sabe, e na verdade foi até mais essa posição, cara, a gente não sabe como é que isso vai evoluir, e eu tinha claro para mim que a cada semana a gente ia ter mais informação. Então, o que você sabe uma semana depois é muito mais que você sabe uma semana antes, principalmente passou, né? naquela... E não vale nada, né? E não vale mais nada da semana passada. A velocidade ali de informação, de aprendizado era muito grande. Então, como é que você faz nesse setor? Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro de casa e arrumar a casa. Então, tanto a ficha, então a gente resetou prioridade. Por sorte, a gente estava funded, a gente tinha fechado uma captação no final do ano passado, então tinha ali um fôlego, estava ok. Aí olhamos para as startups, né? Cara, o que está acontecendo em cada uma? A gente tem uma startup que origina financiamento imobiliário, então imagina, você que também está no... Exatamente, você está olhando o mercado de automóvel, a gente olhando o mercado de imóvel. Naquele momento, cara, a gente não sabia se esse negócio ia parar por completo, pela metade, e a gente parou aí nos assumptions, né? Não ousou olhar para mais que isso. Mês passado a gente bateu meta, na verdade recorde, tá? de financiamento imobiliário na ata de originação. Deixa eu fazer só uma pergunta. Tem uma explicação lógica? Tem algumas, né? Óbvio que eu gosto de dizer o seguinte, que em inglês aqui prepare for the worst and hope for the best. Né? Se prepare para o pior e espere o melhor. Então foi o que a gente fez lá, cara. E aí tem um componente aí que tem a ver com cultura, tá? Então na ata, a cultura lá é um negócio assim muito bacana, muito forte. E todos os colaboradores da startup, cara, se uniram em torno de uma solução. Então, teve negociação, redução de rendimento de diretor, e a rede toda se mobilizou para aprender em como é que eu vou vender online, como é que eu vou fazer isso aqui. Né? Trabalhou muito com os bancos, que era a contraparte, né? Quem dá o financiamento imobiliário são os bancos. E aí a gente viu, cara, tem um executivo, né, de um banco, não vou dar o nome aqui, mas que chegou e falou, olha, em 20 e tantos anos de banco, nunca conseguiram fazer o meu laptop funcionar em casa. Agora funcionou. Então a TI conseguiu botar a VPN para funcionar.
tudo. E a gente E está vendo, rápido. então, E rápido. o mercado foi se adaptando, né? Porque o banco precisava emprestar. Cara, o incorporador precisava vender ou precisava receber o dinheiro de volta, se era um repasse. Então, o mercado foi se adaptando e a gente se adaptou. Esse que é o principal. Então, a gente mudou a nossa rotina de desenvolvimento para ouvir o que a rede precisava e trabalhar em cima disso. Como é que eu vou ser mais ágil, ajudar com o marketing, uma série de coisas. Bom, mas então a gente olhou para dentro de casa e deu uma segurada. Uma das nossas startups, ela estava começando um processo de captação. Tá? Aí a gente olhou para aquilo também e falou, cara, a gente fez uma rodada ponte, né? Fechou a rodada, não diria que foi tranquilo, foi uma vitória, né? Mas então a gente equacionou, acho que a mensagem aqui é que os investidores, eles não saíram do mercado. Eles se tornaram mais cautelosos, tá? E o investidor profissional que tem um portfólio, ele começou a olhar para defender o portfólio dele. Cara, aqui dentro, quem é que está precisando? Porque se você tem um portfólio bom, né, você não vai deixar esse negócio cair no meio da crise se você tiver uma aposta de que o mundo vai retomar, né? E aí no mercado, o que aconteceu? O que eu tenho visto recentemente? Vi algumas startups captando dinheiro, captando bem até. Tá? Vi muita coisa parada. Na média, tá? Os fundos repensando e protegendo o portfólio. Isso você diz até agora. Você diz agora, até agora, junho. Até agora, e olhando para frente, cara, o que eu tenho visto é o seguinte, o próprio modelo, tá, vamos lá, o alvo de investimento mudou um pouco, né, porque, e vamos separar em duas categorias, tá? Você tem a empresa que é estágio bem inicial, essa daí, cara, se você tem o time certo, a ideia certa, ela gasta pouco, ela é levinha. Então, putz, é um outro cenário, tá? Então, as teses, né, os fundos ficaram mais conservadores com as teses, rejeitando mais aquelas teses de crescimento sem rentabilidade durante muito tempo, para depois ganhar o mundo, e ficando mais naquelas teses onde você, cara, cresce com rentabilidade, tá? Que é o que eu acredito também, porque imagina que você tem uma crise dessas ou dá uma zica, né? Se você está ali próximo de fazer dinheiro ou está fazendo dinheiro, você não vai crescer como você pensava, mas também não vai quebrar, né? Então, agora, as empresas que estavam em rodadas de crescimento acelerado mesmo, rodadas ali, aquelas que você vê no jornal, né, de 400 milhões, 500 milhões, cara, esse dinheiro secou. Porque esse dinheiro ia para crescimento, ia para marketing, né? Porque é o cara que ia botar isso aí tudo em marketing. E aí os fundos olharam, puta, aí eu não sei, né? Não sei se é esse o caminho mesmo, se o mundo vai ser assim. E alguns setores, na verdade, até se desenvolveram, né? Então tem uma startup, a gente tem um programa de aceleração de vendas para startups. A gente seleciona startups que tenham um bom produto, tá? Que já estejam vendendo para a corporação. Então você pode ir lá contratar que ela vai entregar, isso é importante. E a gente ajuda eles a acessarem, cara, o mercado de empresas e tal. Então tem uma dessas que até você contratou, né? Espero que esteja ajudando aí no teu Sim, bottom o line. Léo tá aqui. O Léo tá aqui. Depois ele tem que Ó, falar se está Léo, funcionando. depois, pô, manda aí, vê se está funcionando, né? Mas que a Se for proposta bom, dele... fala ao vivo. Se não for bom, não fala. Não, mas Pois pode falar, tô brincando. pode mandar, porque os caras são bons, né? Sim. Mas como eles estão muito focados em redução de custo, e na veia, né? Então, custo de telecom, que é um negócio que as empresas, né, na curva ABC de custos, isso aí é a classe C de custo, né? Então, você tem um nível de preocupação lá embaixo, só que, pô, tem uma grana ali para pegar. Então, esse tipo de startup, ela tem um casamento muito grande com esse momento, em que todo mundo está reduzindo custo. E esses caras estavam fazendo uma rodada no final do ano passado e suspenderam a rodada, começaram a ganhar dinheiro suficiente para se Para não precisar. Que legal. para não precisar, né?
Aí, o Léo falou Vê- que são Vê se ótimos. eles são ótimos. Valeu, Léo. Gamboa, Foi combinado, né? Você ficou com medo aí do Daniel, hein? não foi não, não foi. Mas, Gamboa, dentro disso, nós estamos terminando aqui, faltam 6 minutos, Legal. passa rápido. Nós não fizemos um terço das perguntas que a gente falou. Graças a Deus, que eu não ia passar na prova que você me mandou, hein? Nada, isso passou fácil. Qual, quais são os modelos no Brasil que você possa falar e fora do Brasil que te inspiram ou que te inspiraram como startup? E se você puder indicar, além da história, alguns livros aqui, eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem. Eu acho que tem muita gente aqui que eu vi aqui que passou pela nossa live e que tem interesse de empreender. Claro que não existe uma regra, não existe. É duro falar isso, as pessoas pedem uma regra, não tem uma regra, mas o que você deixa e enxerga disso daqui? Legal. Agora você pegou bem no meu Alzheimer aqui, né? Eu sou ruim de lembrar de livro, mas, cara, tem. Olha só, vamos lá, por Eu partes, falei né? startups, né? Primeiro, eu falei 3 perguntas em uma. Quais as startups que te inspiraram ou histórias de startups que te inspiraram? Ou até de líderes de startup que você fala, cara, esse é um cara para você aprender, para você ver a história que é incrível. Ontem o Rodolfo, que trabalha com a gente, Rodolfo Simeone, ele trabalha no Icarus Club com a gente, ele entrevistou uma menina, eu não lembro o nome, de uma startup de arquitetura. E essa menina é Forbes Under 30, e assim, a menina Uhum. é um avião. Eu não lembro o nome, arquitetura, não sei o quê. Então, assim, tem gente, o próprio Thales Gomes, que é um cara que eu admiro, tem muita gente que você vê a história, o cara fez bem feito. Ele fez o desenho bem feito. O que você pode dizer disso? Cara, assim, eu tenho múltiplas influências, né? É, e para mim tem sido um aprendizado também constante, tá? Então eu diria assim, putz, eu não tenho assim um ou outro que sejam os grandes ídolos, tá? É, mas, putz, coisas que me inspiram, pode ser até controverso aqui, mas Tesla, SpaceX, né? Então, essa visão, cara, é um negócio que eu acho que é diferente, é diferenciado, tá? A Amazon, putz, Amazon eu me lembro, cara, quando eu estava fazendo o meu MBA, né, do Bezos, né? Cara, em 2000, sabe, entre um ano e outro, tinha uma aula de macroeconomia e o dever de casa lá era fazer uma análise da Amazon, né, e vir com uma recomendação. Puta, E aí difícil. naquela época eu olhei assim, fiz aquela análise, pô, o cara vem vender livro, não sei o quê, cara, nunca vai dar certo, né? Não com esse PI, né, com aquela valorização e tal. E eu me lembro que tinha um amigo, um cara muito amigo meu, indiano, que montou um negócio chamado Motive Investing, tá? Esse é um cara Gamboa, que me inspira. espera um pouquinho, eu vou te Oi. cortar. Nós temos aqui 1 minuto e 40. Eu vou te agradecer, você vai terminar e termina o teu raciocínio aqui, senão eu vou te cortar no meio, tá? Então, obrigado Não, e então beleza, olha. segue teu raciocínio aí, perdão. Boa. Então, cara, a Amazon, a construção do Jeff Bezos é um negócio que li o livro, tá? The Everything Store, para quem se interessar, muito legal. E como fez parte da minha vida lá atrás, então eu posso dizer que eu acompanhei lá e acompanhei até hoje, tá? Então, esse é um cara que não pessoalmente, mas o projeto me inspira Entendi. muito, tá? E aí tem dois livros, assim, de tantos, né? Que eu acho que são muito bacanas, tá? Tem um chamado Venture Deals, Entendi. que cara, te ensina, é a Bíblia do que você precisa saber para interagir com o investidor, se você está na startup ou se você quer investir, tem tudo lá. Resume, assim, muito bem, é um livro pequeno, um fim de semana você lê, puta Bíblia, né? Muito legal. E um outro, cara, que eu tomei conhecimento mais recentemente, é um chamado Inspired, tá? Inspirado, Inspired. Inspired. Eu acho que só tem em inglês. How to Create Products That Customers Love, né? Como criar produtos que os clientes adoram. A Bíblia também,
daquilo que eu Muito bom. falei de, cara, como você criar um produto digital. Então, 10 segundos. ó, agradecer, Daniel. Obrigado. Né? Obrigado. Agora a gente é amigo no